E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, seguros, com saúde. Estou aqui para esse primeiro vídeo do ano, andei meio sumido. Semana passada foi a primeira semana do ano, não fiz nenhum vídeo, mas continuei ativo nas outras redes. E o YouTube, né, abandonando às vezes, mas estou tentando manter o ritmo aqui. E estou aqui para falar de um assunto que não seria o assunto dessa retomada aqui desse ano no canal, que é o que só está se falando, né, de ontem para hoje, que são das invasões terroristas dos bolsonaristas à Praça dos Três Poderes do Distrito Federal. Eu pretendia falar nesse início de semana sobre mais uma edição do curso Amor Tem Cor, Construção dos Relacionamentos Interraciais no Brasil, que abriu as inscrições hoje, inclusive, né? Tá postado lá no Instagram, tanto do meu, né, como no Instagram da Beabafro. Eu vou deixar o link aqui para quem se interessar e quiser fazer, né, o link de inscrição. E antes de entrar no tema, né, eu vou tentar conjugar as duas coisas aqui, coisas distintas, né, um pouco, mas eu vou ainda falar um pouco sobre a questão do curso, depois eu falo bem rapidamente sobre a questão do curso, e depois eu falo sobre a invasão dos bolsonaristas no Congresso Nacional. Então, assim, hoje abriu as inscrições, né, para mais uma edição do Amor Tem Cor, a Construção dos Relacionamentos Interraciais no Brasil. Eu nem lembro a última vez que eu dei eles, que foi no meio do ano passado, se eu não me engano, ou mais agosto, não vou lembrar bem, setembro, não vou lembrar bem, enfim. Mas é um curso onde eu procuro, né, onde eu reúno algumas importantes bibliografias sobre relacionamentos interraciais no Brasil, para a gente poder discutir essa ideia de que de fato o amor não tem cor, né? E aí falando sobre questões, né, de relações interraciais no país. Então eu passo por diversos estudos, desde estudos da década de 40, década de 50, década de 80, enfim, dos anos 2000. A gente passa por tópicos, né, que tentam fazer uma linha do tempo. A princípio a gente fala sobre a história do amor no Brasil, a gente fala sobre a ideia de miscigenação e harmonia racial, falamos sobre o período eugênico no Brasil, como é que isso articulava a questão dos relacionamentos também interraciais, né? A gente fala também sobre a nupcialidade da população negra no Brasil, falamos sobre o cidadão da mulher negra, falamos sobre a ideia do desejo do homem negro pela mulher branca, cônjuges indesejados e famílias interraciais. Ao todo 10 tópicos, né, que a gente passa e aborda isso de forma muito bem embasada, para que, né, quem quiser após o curso procurar mais informações tenha aí por onde começar. Então, abrir as inscrições hoje, eu vou deixar aqui o link de inscrição e volto a falar aqui sobre isso, que a gente vai ter ao longo desse mês uma série de conteúdos temáticos, né, só sobre esse tema. E aqui, principalmente aqui no YouTube, a gente vai fazer vídeos sobre esse tema, e vamos fazer também aqueles vídeos reacts, né, que eu estreiei aqui no canal, né, como teste umas semanas atrás, reagindo a um vídeo da Lívia Zarutti, e aí a gente vai fazer vídeos reagindo a vídeos famosos sobre a questão dos relacionamentos interraciais. A gente começa essa semana, tudo em divulgação do curso. Então, quem quiser se inscrever, eu vou deixar o link aqui embaixo, é só clicar lá, preencher o formulário e aguardar a resposta. Beleza? Então vamos lá, depois eu voltar mais ao longo da semana para falar mais do curso, do tema relacionado a ele. Mas vamos lá, vamos falar agora da invasão, né, à Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal, que aconteceu ontem, no domingo, né, no domingo à tarde, e que está sendo comparada à invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, lá nos Estados Unidos, após a derrota do Donald Trump, né? Ou seja, apoiadores do Donald Trump invadiram o Capitólio, né, que é a sede lá do poder, né, político nos Estados Unidos, né, em Washington, se não me engano, como protesto também protestos, né, entre aspas, contra a derrota do Trump e a eleição do Joe Biden. E aí, naquele período, muito se especulou que poderia acontecer o mesmo no Brasil, porque se tem uma coisa que os extremistas brasileiros copiam, né, são métodos e táticas de extremistas norte-americanos. Tem várias coisas que eles copiam, eles dizem que a gente copia o racismo dos Estados Unidos, que não tem, mas eles copiam, né, o modo de agir, o modus operandi dos extremistas norte-americanos. Inclusive, né, essa própria ideia de negar a existência do racismo ou diminuir as falas, né, diminuir os relatos e protestos da comunidade negra contra o racismo e contra a polícia, né, uma coisa que eles copiam também dos norte-americanos, enfim. Inclusive, nos Estados Unidos tem um movimento chamado Blue Lives Matter, que é uma referência às vidas dos policiais, né, que é um movimento criado
contra-argumentando contra o Vidas Negras Importam. Você quer criar, os policiais são mortos. Enfim, então se a gente vê esse mesmo discurso na boca dos brancos extremistas brasileiros, bolsonaristas também, né, que estão cada vez mais indissociáveis. Então eles foram lá, invadiram, né, a Praça dos Três Poderes, né, o STF, enfim, a Câmara, enfim, e tocaram terror lá, destruíram tudo, filmaram, né, e postaram nas redes sociais, e tudo isso, gente, não começa ontem, né, no dia, que dia que é? Nós estamos, hoje é 9, no dia 8 de janeiro, né, tudo isso começa com o Bolsonaro questionando as eleições. Foi o Bolsonaro que incentivou essa gente a fazer o que fizeram no domingo, né, ontem, no dia 8 de janeiro. E aí, isso também é uma coisa que eu quero falar um pouquinho mais para frente, de como as pessoas negras pelas redes, né, influenciadores negros, enfim, perfis negros, têm falado sobre um privilégio branco, né, dessas pessoas que invadiram, quebraram tudo, né, lá no Distrito Federal e, no entanto, não receberam um tratamento hostil da polícia. E aí as pessoas estão, né, dizendo que isso é privilégio branco, né, de forma correta, eu entendo que é isso. Eu quero falar um pouco disso também, acho que vai aparecer na fala, ao longo da minha fala aqui. Então vamos lá. Estava dizendo que nada disso começou ontem, né, no domingo. Isso começou com o Bolsonaro questionando as eleições, né? E o Bolsonaro começa a questionar as eleições e para mim o Bolsonaro é o maior responsável disso, né? O maior responsável por esses atentados terroristas aí, por essa ação golpista é o Bolsonaro, né? O maior golpista de todos. Então começa com o Bolsonaro, né? Primeiro começa com a entrada do Bolsonaro na política, né? Começa bem lá de trás, porque o Bolsonaro já dava entrevistas falando que era a favor de ditadura militar. Eu lembro de ver uns vídeos dele, quando ele ainda não era tão conhecido, famoso, comemorando, né, o golpe de 64, soltando foguete, né, que ele chama de revolução. Uma entrevista que ele fala que tinha que ter uma ditadura no Brasil que através do voto não vai mudar nada, e tinha que ter uma ditadura que matasse pelo menos 30 mil pessoas. Pregou que fuzilasse na época o presidente da época, né, que era o Fernando Henrique Cardoso. Então tudo isso começa com o Bolsonaro, que sempre teve um discurso golpista, né, sempre um discurso a favor de ditadura militar, né, de autoritarismo. O Bolsonaro sempre foi isso. E, no entanto, esse cara, né, apesar de ter esse discurso aí golpista, entrou através do processo democrático, né, através de eleições, enfim, de urnas eletrônicas, foi eleito dessa forma. Não só ele e os familiares dele, os filhos, que ele botou para mamar na política, né, nas tetas do Estado, né, as ex-mulheres, enfim, os funcionários fantasmas, né, tudo, ou seja, pessoas que tiraram proveito, né, do Estado através do processo democrático, né, foram eleitos ou seja, só foram possíveis através, né, do sistema republicano, né, democrático. No entanto, cresceu fazendo discurso golpista. Então tudo isso começa com o Bolsonaro. E aí quando o Bolsonaro é eleito, o Bolsonaro começa a questionar as urnas quando ele ganha em 2018. Porque ele fala que ele tem provas que ele ganhou no primeiro turno, né? Porque foi o segundo turno dele, o Haddad, ele tem provas que ele ganhou no primeiro turno. No entanto, quando ele foi intimado a apresentar essas provas, já eleito, ele não apresentou, enrolou, porque não tinha, né? E desde então ele sempre fez discurso golpista, sempre. E aí piorou mais quando se aproximavam as eleições, né, sem as pesquisas de intenção de voto, né, as eleições de 2022, e o Lula aparecia na frente. Então, aí, a partir disso, o Bolsonaro começou a mobilizar um discurso mais feroz sobre golpes, sabe? Sobre questionar as urnas, sem qualquer motivo, sem nenhum procedente disso, ele começou a questionar. Aí começou a voltar a falar que ele tinha ganhado em 2018 em primeiro lugar, que ele tinha ganhado no primeiro turno. Ele voltou a falar que essas eleições estavam sendo ameaçadas porque elas não seriam limpas, né? Porque haveria... E aí que ele foi, né, fazendo a cabeça desses extremistas bolsonaristas com isso, né? Que haveria todo um complô do sistema, né? Que eles chamam de establishment, né? Para evitar que Jair Bolsonaro fosse reeleito, né? Ou seja, eu lembro de até ver um post lá, algo falando que não querem acabar com o Bolsonaro, não querem acabar com o Bolsonaro, querem acabar com o Brasil, e o Bolsonaro está no caminho, sabe? Então, assim, o Bolsonaro foi fomentando e alimentando na cabeça desses extremistas
essa ideia de que havia, né, essa teoria da conspiração, né, de que havia um esforço conjunto do sistema, né, do judiciário, enfim, legislativo, para poder é, impedir que Bolsonaro fosse eleito e voltar, né, e trabalhar com a volta do Lula para a presidência, né? E aí, porque aí, segundo essas teorias bolsonaristas, o Lula poderia roubar à vontade, né? Ia voltar com a quadrilha da esquerda, que ia fazer de novo um petrolão, um mensalão, e todas essas baboseiras que a gente ouviu aí nesses 4 anos desses bolsonaristas, né? Então o Bolsonaro começou, e aí quando as pesquisas davam que ele poderia perder no primeiro turno, ele começou como os próprios bolsonaristas dizem, dobrar a aposta, né? Começou a esticar a corda, fez aquele pronunciamento lá no 7 de setembro, dizendo que eles tinham que ir para as ruas pela primeira vez, né, pela última vez e tudo. Tudo isso era chamado para golpe, sabe? Tudo isso era chamado para golpe. Ele foi na sabatina do Jornal Nacional, e aí o Bonner perguntou para ele se ele se comprometia a respeitar, né, a respeitar o resultado das eleições e incentivar, né, e orientar os seus apoiadores a respeitarem. E eles são pela tangente. Ele disse assim, ó, se as eleições forem limpas, sim, né, tudo que a gente quer é eleição limpa, enfim. E aí começou, ou seja, eleições limpas era o Jair Bolsonaro ser reeleito, né, e não o Lula ganhar. Se o Lula ganhar, saiu o processo, estava viciado, né, tinha fraude e tudo. E a partir disso ele incentivava e falava que as urnas tinham sido invadidas. Aí começaram a espalhar diversas fake news sobre urnas eletrônicas. E que teve também na eleição de 2018 de gente falando que estava tentando votar no Bolsonaro e não conseguia, porque o candidato não existia. Aí quando você ia ver, o cara estava votando 17 para governador. Enfim. Mas assim, não foi só o Bolsonaro, né, maior incentivador desse ato golpista, dessa tentativa de golpe, né? Mas não só o Bolsonaro, mas como uma parte da mídia também, uma mídia bolsonarista, né, que é o esgoto bolsonarista, como a Jovem Pan. E a Jovem Pan brigou nos programas dela diversos comentaristas extremistas de direita, bolsonaristas, que na grade da programação faziam discursos golpistas, pró-Bolsonaro, atacando, né, os ministros do Supremo Tribunal, principalmente o Alexandre de Moraes. E aí a Jovem Pan precisa responder por isso. Não basta só a campanha de desmonetizar a Jovem Pan. E principalmente aquele programa 3 em 1 que eu assistia, acompanhava aquele programa para ver os absurdos que aquele povo lá falava. Então a Jovem Pan tem a Gazeta do Povo também, que é outra mídia bolsonarista. Tem a Revista Oeste, que é outra mídia bolsonarista, que tem lá colunistas que são pessoas da Jovem Pan, o ex-Jovem Pan, apoiadores do Bolsonaro. Então toda essa mídia, né, ajudou a criar essa atmosfera dessa animosidade dos extremistas contra o processo eleitoral, né, e a democracia no Brasil. Então precisam ser responsabilizados. Os influenciadores bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que ficaram nos Estados Unidos incentivando o golpe de Estado no Brasil, que inclusive alguns deles, né, tiveram as suas contas suspensas no Twitter, nas redes sociais no geral, contas bancárias também bloqueadas e passaportes cancelados, né, por decisão do Alexandre de Moraes, do Xandão, vigiar e punir, né, Xandão. Então, assim, essas pessoas têm que ser responsabilizadas também, não podem ficar nos Estados Unidos incentivando o caos no Brasil. Como a gente tem vários aí, o neto lá do Figueiredo, né, do presidente ditador Paulo Figueiredo, que está lá também nos Estados Unidos, é comentarista da Jovem Pan, e incentivou o golpe, né, bolsonarista doente, que também teve as contas suspensas. Tem que extraditar essa galera e trazer para responder aqui, né? Rodrigo Constantino, talvez o mais lixo de todos, o mais extremista, o mais supremacista branco de todos, também está lá nos Estados Unidos incentivando o golpe de Estado, incentivando que os extremistas utilizassem os ministros lá do Supremo Tribunal Federal, que também teve as contas suspensas, contas bancárias bloqueadas e passaporte cancelado, né, suspenso, tem que ser extraditado para responder pelos crimes aqui no Brasil. Né? A conta dessas pessoas era o tempo todo estimulando os extremistas a darem esse golpe, a fazerem isso. Né? Eles apoiaram isso. E como eles têm redes muito grandes, de 1 milhão de seguidores, né, de todas as redes, isso aí se difundia, né, de forma muito rápida. Basta a gente lembrar que aquele terrorista George Washington que pretendia matar o Lula, né, aliás, colocou bombas, né, lá em Brasília, enfim, Distrito Federal, Brasília, eu sempre confundo, enfim. Ele era um cara que consumia muito Constantino.
Era a última postagem dele, era um compartilhamento do vídeo do golpista Constantino, extremista de direita, bolsonarista, supremacista branco, que é esse sujeito, objeto, e tem que ser extraditado, tem que voltar ao Brasil responder por esses crimes, sabe? E aí, não só ele, aquela Ana Paula do Vora, Ana Paula Henke, outra bolsonarista também, golpista, tá lá nos Estados Unidos também, Alan dos Santos, que tá lá, né, sendo bancado por ninguém sabe, né, ninguém faz a menor ideia, mas que tá lá também incentivando o caos aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Tem que pedir a extradição dessa gente, sabe? Essa gente que ficou falando, incentivando o golpe sobre o manto de liberdade de expressão. Monark também, que estava no Twitter lá falando que sente simpatia pelos manifestantes. Essa gente toda aí, sabe? Tem que responder por esses crimes. Os maiores apoiadores do Bolsonaro, né, do bolsonarismo, na mídia, não pode ficar assim, não pode ficar impune. Isso não dá para ficar assim, não pode ficar assim. Tem que desbolsonarizar o Brasil. E a gente tem que ver se o governo Lula vai ser capaz de fazer isso e vai levar isso a sério, né? Enfim, e aí, eu quase 20 minutos de vídeo, mas o vídeo vai ficar longo mesmo. Eu quero falar de como a galera preta também está associando, ligando, né, esses protestos, entre aspas, atos golpistas aí, com o privilégio branco, porque a polícia não trata com a mesma hostilidade como trata, né, os movimentos sociais, né, o sem-teto, enfim. Inclusive, né, tem vídeo circulando aí de cooperação da polícia com os manifestantes, né? Porque lá a Praça dos Três Poderes, né, então, onde estão lá os poderes, né, que constituem, né, a República, enfim, é algo muito bem vigiado, né? É muito burocrático de entrar lá. Mas, no entanto, eles conseguiram entrar com uma certa facilidade. Obviamente que dentro das forças que faziam a segurança do lugar teve, né, uma conivência, obviamente. E aí, porque a gente sabe também que nas forças de segurança existem muitos bolsonaristas, né? Muito porque o Bolsonaro ser um ex-militar, um mal militar, expulso do exército, é verdade, mas que também com esse discurso, né, pró-militarismo, que nunca, né, queria saber o que o Bolsonaro fez pela polícia nesses 4 anos. Não fez nada. Por que fez pelo exército esses 4 anos? Eu não sei de nenhuma medida, a não ser leite condensado e Viagra, né? Eu não sei de nenhuma medida. Mas que estão com o Bolsonaro porque acreditam muito nessa ideia de que o Brasil está tomado por bandidos, né? Por bandidos e tal. E aí os policiais correm risco, ninguém liga para a vida dos policiais, e o Bolsonaro veio para poder, né, ser a voz das forças de segurança. Por isso tem muitos bolsonaristas lá que também tem, né, essa sanha autoritária, né, que gosta de abordar gente na rua, né, fazer abordagem policial violenta, tapa na cara das pessoas, invadir barraco, esse povo, né, que tem, né, tem muitas das forças de segurança. E obviamente que, né, não dá para descartar que eles foram coniventes com a entrada desses supremacistas brancos também, né, tá no meio. Ele tem que falar com o bolsonarismo, o bolsonarismo representa também a supremacia branca, né, enfim, invasão desses terroristas e tudo. E obviamente, né, que eles não foram tratados com uma porrada, né, bomba, como os professores são, como os movimentos sem terra são, como os movimentos sociais em geral são, né, porque tem essa ideia de que esses aí são pessoas de bem, né, como eles se diz, senhora, senhor, tem uns velhos, né, muito velho lá, senhoras, senhores, cristãos, né, protestando contra o comunismo, que o PT representa. E aí, veja bem, eu entendo que também que muito de pedir intervenção militar que essas pessoas fazem, esses acampamentos, né, esses acampamentos golpistas espalhados por todo o Brasil, inclusive muitas dessas pessoas estavam no acampamento lá no Distrito Federal, né, do quartel lá do Distrito Federal, perto, né, lá da Praça dos Três Poderes, e saíram de lá para poder fazer, né, depredarem, né, enfim, o patrimônio público. Essas pessoas pedem intervenção militar para que os seus direitos, né, e privilégios sejam mantidos, né, e que são privilégios de pessoas brancas, né, de classe média e tudo. Então, o pedido dessas pessoas por intervenção militar é também para a continuidade e a manutenção da supremacia branca, né, no funcionamento da supremacia branca, porque para eles, comunismo, né, que o PT vai representar, afrontar essa ideia que eles têm de Deus, pátria, família, né? Então, assim, a intervenção militar para segurar isso, ou seja, para segurar um funcionamento
da supremacia branca que continua privilegiando os brancos e hostilizando os não brancos, né? Eu entendo como basicamente isso, esse pedido de ditadura militar. Porque você vai ver esses influenciadores bolsonaristas mesmo, eles que sempre estão nos Estados Unidos, só falam disso, né? Guerra cultural, ideologia de gênero, falam contra o movimento Vidas Negras Importam, enfim, é isso, né? São todos brancos sentindo atacados com a possibilidade de inclusão, de diversidade, né? Uma possibilidade de inclusão de pessoas não brancas, né? E pessoas que não desfrutam dos privilégios que eles desfrutam. Então, assim, tem isso também, né? De serem e por isso que aí o branco o branco não está associado à imagem de criminoso, né? De terrorista. Isso aí prestam para outras pessoas, né, que a gente sabe muito bem. Então precisa se circulam tranquilamente lá, quebram e tudo, e a polícia vê, né, e enfim, não trata com a mesma violência como trata as outras pessoas, outras manifestações de movimentos sociais. E parece mais de 1.500 pessoas já foram presas, identificadas e presas, mas eu acho que não basta prender só esses terroristas que estavam lá ontem, lá no Distrito Federal. Tem que pegar os peixes grandes, tem que pegar o Bolsonaro, sabe? Já estão falando de pedir a extradição do Bolsonaro, que está lá na Flórida, né? E aí resta saber também se não foi planejada essa fuga do Bolsonaro do Brasil antes das eleições, né? Foi para os Estados Unidos. Se ele já não sabia disso, se ele devia, né, gente? Eu acho muito difícil que Bolsonaro e os aliados não soubessem dessa invasão. Que isso não foi algo que eles estavam no acampamento lá e decidiram que, vamos lá, vamos invadir lá? Não, eles já estavam arquitetando isso há muito tempo. Quem está financiando, quem está por trás financiando esses atos também? Eu acredito que o Bolsonaro já sabia o que ia fazer, que isso ia acontecer. E, por conta disso, ele saiu, né? Ele sai muito para não ser associado ao que ia acontecer. Vocês já pararam para pensar nisso, que o Bolsonaro pode ter saído do Brasil para não ser associado a esses atos golpistas? Eu acredito muito nessa linha de investigação, sabe? E aí já estou falando de pedir a extradição dele para ele vir responder os crimes dele, né, por esses atos, por insuflar o golpe, e também, né, pela mais de 700 mil mortes por Covid, né, que ele participou ativamente. Não podemos esquecer disso, né? Enfim, vamos acompanhar as cenas nos próximos capítulos. Vamos ver o que vai acontecer. Eu achei até que demorou, né, essa invasão na Praça dos Três Poderes. Eu imaginava que os bolsonaristas fossem fazer isso logo após o resultado das eleições, mas não, né, fizeram uma semana depois. Mas eu imaginava, né, porque essa gente é perigosa, né? Isso aí não é manifestação democrática, não, né? É a gente pedindo golpe, não aceitando o resultado das urnas, o resultado da maioria, né, da escolha da maioria. Nossa, eles não aceitaram, né? E acamparam, ficaram pedindo intervenção militar, pedindo que os militares fizessem, né, invadissem lá Brasília e depusessem o Lula e reconduzissem o Bolsonaro à presidência, prendessem os ministros do Supremo lá, enfim. Isso sempre foram atos, né, antidemocráticos, né, enfim, movimentos golpistas, esses acampamentos aí sempre foram. Tanto que agora eles começam a ser desmontados, né? Tem uma ordem judicial para poder acabar com esses acampamentos. E demorou, né? Demorou para poder tirar esse acampamento de lá. E aí temos que penalizar não só o Bolsonaro, principal, né, o principal culpado por isso, né? Os empresários bolsonaristas tem que ver se os empresários bolsonaristas não estão patrocinando, né, esses acampamentos, esses movimentos, né? Os influenciadores bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, né, de lá dos Estados Unidos, incentivando o caos aqui, o golpe de Estado no Brasil, também tem que ser extraditados, trazidos para ser julgados aqui no Brasil. E as mídias, né, as mídias bolsonaristas. Tem o esgoto bolsonarista também, umas mídias bolsonaristas que são menores, né, mas a grande mídia bolsonarista, Jovem Pan, Gazeta do Povo, Revista Oeste, aquele programa 4x4, que no YouTube lá, que com Augusto Nunes, Lacombe, Constantino, Ana Paula do vôlei, sabe? Essa galera tem que responder, gente, sabe? Tem que responder, porque eles passaram o tempo todo incentivando isso que aconteceu ontem. Tem que responder essa gente aí. E vamos ver o que vai ficar, vamos acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Eu vou ficando por aqui, fazendo mais esse vídeo também para poder falar, né, não falar sobre a abertura, não só sobre o que aconteceu ontem, mas para falar sobre a abertura do curso. Eu volto ao longo da semana para a gente poder falar mais de temas relacionados aos relacionamentos interraciais, que é o tema do curso, tá? E aí, gente, quem gostou, de novo, né, dá um curtir aí, comenta,
Quem não é inscrito viu o conteúdo e gostou, né? Se inscreve no canal para a gente crescer aqui. Vamos crescendo aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos e tal. Ainda vamos ser grandes um dia aqui no YouTube. Eu creio, né? E é isso, né? Deixem nos comentários aí o que vocês acharam de tudo isso, tudo que eu falei aqui. E a gente vai se falando. Acompanhem, fiquem ligados na comunidade que eu vou postar os dias que eu vou fazer lives aqui no YouTube à noite para poder reagir aos vídeos, tá? Beleza? Então é isso, gente. Fico por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau.